Boa tarde, galerinha do Colégio Drummond. Estamos aqui para mais uma aula de Geografia com o professor Selmo, tá? Sou professor de Geografia da unidade Tatuapé. E vamos aqui para mais uma aula tentando facilitar aí a geografia para que vocês possam deslanchar nas diversas provas que já estão chegando. Espero que estejam estudando, assistindo as videoaulas, pegando as apostilas, tá? Complementando, porque não é apenas as videoaulas, é necessário aí assistir as videoaulas, é necessário atrelar também, lógico, com os estudos que vocês estão tendo com os seus professores no seu dia a dia e também pegando as apostilas aí de geografia que vocês tiveram ao longo do ensino médio, tá? Então, espero que estejam gostando. Se inscrevam no canal, dê a sua like, tá? Comentem, compartilhem. Vamos vendo aí se a gente consegue estar ajudando vocês. Qualquer dúvida, deixa lá no comentário que vamos tentando aí facilitar e esclarecendo aí durante as próximas aulas, se assim vocês deixarem lá no comentário algumas possíveis dúvidas, beleza? Vamos lá para a aula de hoje? Então, na nossa aula de hoje, vamos estar falando sobre os domínios morfoclimáticos brasileiros, tá? E o que é os domínios morfoclimáticos, professor Selmo, tá? Domínios morfoclimáticos, ele é essa junção de clima, relevo, vegetação, solo e hidrografia. Tudo isso interfere, tá? E formam esse domínio morfoclimático. Nós já estudamos os climas de forma separada, estudamos as formas do relevo, estudamos a questão aí um pouquinho da vegetação, tá? E quando nós falamos do domínio morfoclimático, é essa interferência, tá? Que o clima tem na formação, que o relevo tem nas características, que da vegetação, as características do solo e as questões hidrográficas. Então, toda essa junção forma esse domínio morfoclimático, tá? E vamos estar falando, então, desse domínio morfoclimático no Brasil, que são especificamente 6 domínios morfoclimáticos que nós temos no Brasil, tá? Nós temos o domínio morfoclimático amazônico, o domínio morfoclimático do Cerrado, domínio morfoclimático de mares de morros, Caatinga, Araucária e Pradaria. São esses 6 domínios morfoclimáticos. Professor, mas eu estou vendo 7. Eu estou vendo essas áreas de transição. A área de transição não entra num domínio morfoclimático. Ela entra justamente numa transição de um domínio morfoclimático para outro domínio morfoclimático. Então, ela acaba pegando um pouquinho das características dos 2 domínios morfoclimáticos que elas estão próximas. Exemplo, tá? Tá vendo essa faixa amarela que divide o domínio morfoclimático amazônico e do Cerrado? Então, é uma faixa de transição, onde essa faixa de transição ela tem tanto características do domínio morfoclimático amazônico, quanto características do domínio morfoclimático do Cerrado. Beleza? Mas vamos estar falando aí um pouquinho de cada um desses domínios morfoclimáticos para que vocês tenham melhor clareza, porque isso é muito pedido, tá? Nos vestibulares da vida, é muito solicitado no Enem. E esses domínios morfoclimáticos, qual é o geógrafo brasileiro que vai dar essa definição pelos domínios morfoclimáticos, que dá essa definição? É Aziz Absaber, tá? Nós já estudamos sobre esses grandes 3 geógrafos brasileiros, tá? Já estudamos sobre Aziz Absaber. E ele, nas suas andanças, é ele que define os domínios morfoclimáticos brasileiros nas suas andanças, tá? Então, para começar, o primeiro domínio morfoclimático é o domínio morfoclimático amazônico. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse domínio morfoclimático, tá? Quando nós falamos da Amazônia, lembrando que domínio morfoclimático é uma junção de, tá? Como nós falamos, então o domínio morfoclimático amazônico ele tem características de acordo com o relevo, de acordo com o solo, de acordo com a hidrografia, tá? Como assim, professor? Essas características, tá? O que é que vai definir esse domínio morfoclimático amazônico? Ele tem, primeiro, como o próprio nome já diz, ele fica na região amazônica, tá?
É um domínio que ocupa aí 40% do território brasileiro, então um dos maiores domínios morfoclimáticos existentes no Brasil, um dos mais importantes. Ele tem características climáticas, ser quente e úmido, ou seja, ele é extremamente quente, porque ele fica na região central do planisfério, ou seja, na linha do Equador, aonde tem maior incidência dos raios solares, então maiores temperaturas, e umidade pelo alto índice de pluviosidade, ou seja, chove bastante. Nós já falamos também, quando nós discutimos sobre clima, por que esse domínio morfoclimático chove bastante. E pode ser, como eu falei para vocês, pode ser que daqui a alguns anos, outros colegas de vocês venham estudar que esse domínio tem características apenas quente e seco, e não quente e úmido, devido à devastação que vem sofrendo bastante. Neste domínio, nós temos características, tá, das terras baixas, mas nós também temos características das terras altas, tá? Porque quando a gente fala de planície amazônica, muitas vezes confunde. É como se esse domínio amazônico fosse uma grande planície. Não é, não. Ele é apenas uma pequena parte de planície. E nós temos uma grande parte, tá, de regiões planálticas, de terras mais altas, tá? E nós vamos estar falando um pouquinho disso. A grande característica também hidrográfica desse domínio é a bacia amazônica, ou seja, uma das maiores bacias hidrográficas do mundo, tá? De floresta equatorial e de solo pouco fértil, tá? Vamos estar falando um pouquinho já por que desse solo pouco fértil, mas espera aí, uma região de grande abundância vegetativa, de grande abundância de espécies. Por que uma região pouco fértil? Porque o que traz essa fertilidade para o domínio amazônico, tá, é uma fertilidade natural da própria folhagem que cai dessas árvores. Porém, essa fertilidade é apenas uma fertilidade superficial no solo, tá? Pequena. E se desmatar completamente, não vai ter mais essa queda das folhagens, a chuva vai cair diretamente no solo e vai acontecer o que acontece no cerrado, todo um processo de lixiviação, ou seja, lavagem desse solo, onde esse solo, então, vai deixar de ter grandes nutrientes e vai passar a ser um solo pobre, tá? Esse solo, hoje, ele tem essa fertilidade, mas apenas na camada superficial, devido à própria queda dessas folhagens, beleza? Mas vamos dar continuidade aqui. Eu falei para vocês aqui agora há pouco, então, que a floresta amazônica ela não é uma grande planície, não. Você pode ver que tem a parte mais baixa aí, tá? Que a gente chama de terras baixas, é onde está aí mata do Igapó, tá? O que é essa mata do Igapó que se localiza nessas terras baixas, tá? Um exemplo de mata de Igapó é a própria Vitória Régia, tá? Que ela se localiza em terras alagadas, que essa região de terras baixas está constantemente alagada, tá? Então, Mata do Igapó, essa região é de nível, tá? De terras mais baixas, as águas estão mais altas, terras mais baixas, águas mais altas, então elas são de constantes enchentes, terras alagadas. Vocês podem ver aí um pouquinho mais acima aí da mata do Igapó, o que nós chamamos mata de várzea, tá? Mata de várzea estão em terras alagáveis. Olha novamente, eu falei que mata do Igapó, um exemplo de mata do Igapó que eu dei para vocês é a Vitória Régia. Essa mata do Igapó estão em terras alagadas, tá? Por constantes enchentes. Já a mata de várzea, ela está acima, em terras um pouco mais altas do que a mata do Igapó, porém ainda em área alagáveis, ou seja, com possibilidade de se alagar, dependendo do nível dessa enchente, dependendo da quantidade pluviométrica, quantidade de chuvas. Estão em terras alagáveis, não é em terras alagadas. Existe a possibilidade de enchente, tá? Portanto, qual é a sua característica? Ela tem que ter raízes mais profundas,
para se sustentar, para aguentar esses possíveis períodos de enchente que pode haver. E, por último, as partes mais elevadas, terras mais altas, tá? Está a mata de terra firme, também conhecido como ilécias, tá? Mata de terras firmes, ou também em alguns vestibulares, vocês podem encontrar aí como as ilécias, tá? Essas matas de terra firme já não está em terras alagáveis, nem em terras alagadas. Por que essa parte é importante, pessoal? Só para vocês entenderem que a bacia amazônica não é uma grande planície. Existe a região de planície, que é essa região de terras mais baixas, mas ela também tem a maior parte dela, tá? As planícies é a menor parte. Vocês podem perceber que a maior parte da planície amazônica, tá? Do domínio morfoclimático amazônico, ele não está formado por planícies, e sim por planaltos, tá? Regiões mais elevadas, beleza? Então, essa aí é sobre o domínio morfoclimático amazônico. Aí um pouquinho das suas características vegetativas. Você vê que uma das suas áreas são áreas alagadas, tá? A área de terras baixas, tá? Também conhecido como mata de igapó, ou também um exemplo é Vitória Régia, que é essa imagem que vocês estão tendo inferior do lado direito, tá? A área de terras alagadas, tá? Terras baixas, mas nós não temos só essas características vegetativas. De acordo com o relevo, nós temos também a mata de várzeas, que estão em terras alagáveis, e a mata de terras firmes, ou também conhecido como ilécias, que estão nas partes mais elevadas e, portanto, não alagáveis. Beleza? Tá? Lembrando que também é um domínio que sofre muito com as queimadas, sofre muito com o desmatamento humano, tá? Porque pela retirada de madeiras aí, também pela própria questão da própria mineração. Então é um domínio que infelizmente vem tendo grande prejuízo, ainda não é considerado, tá? Não é considerado um domínio hotspots, que eu já vou explicar o que é domínio hotspots. Nós só temos a Mata Atlântica, também, ou também conhecido como o domínio morfoclimático, tá? De mares de morros, tá? A região da Mata Atlântica, domínio morfoclimático de mares de morros, é considerado um hotspots, ou o domínio do cerrado, tá? Eu já vou explicar o que é daqui a pouquinho para vocês. O domínio morfoclimático amazônico, embora venha sofrendo muito com a ação humana de desmatamento, ainda não é um domínio hotspots. Beleza? Tá? Agora, o domínio do cerrado. Vamos falar agora um pouquinho do domínio do cerrado. Este sim é um domínio hotspots. Então, vamos explicar para vocês o que é uma área de hotspots, tá? A área de hotspots, pessoal, quando vocês escutarem falar, são áreas que ela tem uma grande diversidade de espécies, mais de 1.500 espécies endêmicas, tá? O que são espécies endêmicas? Espécies típicas daquela localidade, espécies que vocês não vão encontrar em outro domínio morfoclimático, porque ela é específica do cerrado, ou ela é específica da região de mares de morros, ou ela é específica da região amazônica. Então peraí, professor, só ter mais de 1.500 espécies endêmicas já é considerado hotspots? Não, não é não. Hotspots está mais atrelado à quantidade da área que já foi devastada, e isso ocasiona que essas espécies, devido ao desmatamento da área, se torna uma área, espécies em extinção. Então, repetindo, hotspots está atrelado a uma área devastada, desmatada, onde já teve, no mínimo, 3/4 da sua área devastada. No mínimo, 3/4,
para ser considerado hotspots. Só isso, novamente, no mínimo 3/4 da sua área é devastada, porém uma área de grande importância de espécies, mais de 1.500 espécies, tá? Endêmicas, que só encontra nessa localidade. Então, portanto, são espécies endêmicas em extinção, justamente devido ao seu desmatamento de no mínimo 3/4. No Brasil, nós temos 2 domínios morfoclimáticos que são considerados domínios morfoclimáticos hotspots, tá? Que é o domínio do Cerrado, que nós vamos estar falando agora, e o domínio da área de mares de morros, ou Mata Atlântica. Só esses 2 domínios no Brasil são considerados hotspots. Beleza? Vamos lá, então, ao domínio do Cerrado, tá? O domínio do Cerrado, ele pega aquela região ali da região centro-oeste brasileira, como vocês estão vendo aqui no mapa, tá? Basicamente, região centro-oeste é a maior área ali do domínio do Cerrado, tá? Neste mapa aqui é essa área de verde que vocês estão vendo aqui, tá? A área verde, falei, não é só a área do centro-oeste, porém, basicamente, a área centro-oeste da região brasileira, tá? Ela tem como característica climática, tá? O clima tropical, tá? Qual é a principal característica do clima tropical? É um clima seco e chuvoso. Por que seco e chuvoso? Porque o tropical ele é considerado um clima quente, com altas temperaturas durante o ano inteiro. Então, ele tem como característica ser seco no inverno e chuvoso no verão. Então, basicamente, as características do domínio do Cerrado é um clima tropical, tá? Seco e chuvoso, ou seco e úmido, tá? De acordo com cada tipo de coisa. Tanto é seco e chuvoso, como aqui eu estou falando para vocês como seco e úmido. Seco no inverno, úmido no verão, devido ao índice de pluviosidade ser maior, tá? Tem como característica de matas ciliares, tá? Tem solos pobres e ácidos. Por quê, professor? O que a mata tem a ver com a questão do solo? Vamos explicar um pouquinho sobre essas características dessas árvores retorcidas, desses arbustos completamente retorcidos que existem na região do Cerrado, tá? E as suas características. Então, a primeira característica é que essas árvores, esses arbustos que você encontra no Cerrado, têm raízes muito profundas. Então, mesmo com essas características de clima seco, tá? Que ocorre durante esse período de estiagem, durante esse período de inverno, tá? Essas árvores conseguem sobreviver pelas suas raízes profundas. Porém, tá? Ela tem características bastante retorcidas, justamente porque o solo ele é muito pobre e ácido, tá? Por que pobre e ácido, pessoal? Porque com a questão das chuvas e a questão de muito desmatamento que essa área sofreu ao longo dos anos, eu falei, a área do Cerrado é uma área hotspots, ou seja, já foi desmatado muito mais de 3/4 desta área. Então, com este desmatamento, tá, fez com que, no período de chuvas, tá, dos períodos do verão, de período mais úmido, de altas chuvas, essas chuvas caíssem diretamente no solo, tendo um processo que nós chamamos de lixiviação. Como você não tem essas árvores para proteger o solo, tá? A chuva cai diretamente no solo, fazendo uma espécie de lavagem neste solo. Ela vai lavando esse solo e nessa questão de lavar o solo que a chuva faz, que a gente chama de lixiviação, ela também ocorre a chamada laterização, ou seja, lava o solo, vai tirando os nutrientes, vai empurrando todos os nutrientes do solo, tá? Deixando ele um solo mais duro, tá? Um solo mais pobre, mais duro, mais ácido, porque foi tirando todos esses nutrientes do solo. Tanto é que quando tentam fazer ali uma região de plantio e tudo mais, tá? É necessário também ocorrer o que a gente chama de calagem, tá? O que é a calagem quando tentam fazer uma área de plantio ali na região do Cerrado, tá? Calagem é você
jogar um pouquinho de cálcio, tá? Cal na areia, para, através do cal, tentar trazer um pouquinho de cálcio para tentarmos efetuar aí um pouco de plantio nessa área, tá? Por isso que o solo do cerrado se torna tão pobre, justamente devido ao desmatamento, chuva cai diretamente no solo, lavando os nutrientes do solo, um processo que nós chamamos de lixiviação, aonde a partir da lixiviação desce o solo mais duro, pouco fértil, tá? Um solo pobre, duro, que nós chamamos isso de laterização. E quando é necessário ou para fazer o plantio na área, se usa o que nós chamamos de calagem, que é trazer um pouquinho de cálcio, um pouquinho de nutriente para tentar efetuar o plantio nesta área. Beleza? Sobre essas características do cerrado. E essas árvores são todas retorcidas, esses arbustos retorcidos, justamente devido a essas características de um clima seco com o solo pobre, tá? Como é um solo pobre de nutrientes, então a árvore fica aquela sensação meio estranha, meio retorcida, tá? Como características do cerrado, tá? Olha aqui, ó, como características do cerrado, tá? Justamente isso é uma consequência, tá? Porque esse solo pobre, porque essas características de solo pobre, consequência do hotspots, consequência de um domínio morfoclimático muito, muito devastado, desmatado, com mais de 3/4 de desmatamento, tá? Beleza? Vamos agora para o domínio da Caatinga, o terceiro domínio brasileiro, domínio da Caatinga, tá? A região da Caatinga, ele está associada com uma região de secas, xerófitas, tá? O que seriam xerófitas? Cactos. Tem raízes muito profundas, que sugam água diretamente do lençol freático, então consegue sobreviver a toda a seca. Esse domínio da Caatinga está mais associado à região nordeste, semiárido do nordeste, tá? Que está também interligado com a questão de relevo. Por que uma questão de relevo? Nós já aprendemos sobre a questão do clima, que a região litorânea do nordeste chove bastante. Porém, a região do semiárido tem como característica o planalto de Borborema, que devido à altitude da região planáltica, toda essa parte das chuvas, tá? Esbarra no planalto de Borborema, não passando essas chuvas, essas massas úmidas, essas massas de ar mais úmidas, não passa para a região do semiárido, acaba se concentrando na região litorânea. Então, a oeste do Planalto de Borborema tem essa região semiárida, e esta região semiárida é aonde tem basicamente a maior parte do domínio da Caatinga, tá? Esse domínio da Caatinga é essa região de clima mais rosa que vocês estão vendo aqui, ó, região do Nordeste, tá? Região semiárida do Nordeste, beleza? Que é uma região formada basicamente em questões de relevo, de depressões, tá? Depressões. Região, ou seja, que sofreu muito ação intempérica, do intemperismo, sol, chuva, vento, tá? Sofreu muita ação intempérica, essa região aí da Caatinga. Então, nós temos basicamente ali de depressões esta região. Entre essas características da Caatinga, nós temos o clima semiárido, né? Eu falei que a Caatinga é ali do clima semiárido, ou seja, um clima quente e seco. Ao contrário do clima tropical, tá? Do cerrado, que ele é quente e úmido, quente no inverno e úmido no verão, Caatinga não é quente e seco, porque ele é seco, tá? O ano todo, justamente devido à interferência do Planalto de Borborema, acaba não tendo essas massas de ar mais úmidas, essas massas de ar chuvosas que vêm da região litorânea, eles barram no Planalto de Borborema, por isso esse clima quente e seco, com chuvas muito escassas e irregulares, tá? Os arbustos, eu falei, arbustos de xerófitas, ou seja, qual é o exemplo de xerófitas? Os cactos, tá? Que tem raízes mais profundas, consegue pegar água diretamente do lençol freático,
sobrevivendo às regiões mais secas. Os rios, praticamente rios intermitentes. O que são rios intermitentes mesmo? Aqueles rios que secam, tá? Durante o período, quando ocorre um pouquinho de chuvas, eles ressurgem, passando o período de chuva, ele seca novamente. Um único rio, tá? Um único rio perene, tá? Um único rio perene é o Rio São Francisco. O que é rio perene? É o rio que não seca, tá? Intermitente, secas, tá? São Francisco é o único rio perene, é o único rio que não seca, porque ele tem na sua nascente, lá na região mineira, tá? Ele tem uma grande abundância de águas durante a sua nascente e de seus afluentes, e quando ele entra na região do semiárido, ele consegue ir sobrevivendo a essa região de estiagem, essa região seca. Pode haver mudanças? Sim, pode haver mudança. Com toda essa transposição do Rio São Francisco, também pode ser que daqui mais alguns anos, isso que nós estamos estudando, isso que eu estou passando agora para vocês, como um rio que não seca, pode ser que venha a ter mudanças, tá? Por quê? Vamos lembrar que tudo tem consequências. O homem tem mania de achar que não existe consequência para os seus atos, mas tem. Nós vimos na região do Cerrado que o solo pobre é consequência do quê? Do desmatamento. Eu falei para vocês que o domínio morfoclimático da Amazônia, se continuar também esse desmatamento, talvez daqui a alguns anos também vire um domínio hotspots e também venha a ter um solo pobre também, porque o solo ele é pobre, na verdade. Ele tem toda uma região mais fértil também devido à queda dessas folhagens. Agora, se continuar o desmatamento, vai ocorrer o processo de lixiviação também, e automaticamente esse solo que já é pobre vai ficar ainda pior, tá? Então, tudo existe consequência nos nossos atos. Temos que prestar atenção para preservar os nossos domínios morfoclimáticos, beleza? Este domínio também vem sofrendo muitos impactos, tá? Da irrigação, de drenagens, tá? De latifúndios que existem na região, tá? Olha aqui, percebam também que neste domínio você tem o que eu falei para vocês, região litorânea, tá? Mas o domínio, a grande questão desse domínio do semiárido, da Caatinga, ele fica na região a oeste do Planalto de Borborema, tá? A oeste, porque é onde não tem a parte de chuvas, então fica uma região mais seca, tá? Olha as suas características vegetativas, olha o exemplo aí que nós chamamos de xerófitas, tá? Essas vegetação mais rasteira, porém com raízes profundas, tá? Outro domínio morfoclimático, quarto domínio morfoclimático brasileiro, mares de morros, domínio de mares de morros. Domínio de mares de morros é um domínio, vamos lembrar que eu já falei quando nós falamos aí da questão vegetativa, é um domínio muito extenso, tá? Ele não se concentra apenas na região sudeste, ele vai desde a região sul até a região nordeste. Olha aqui esse domínio mares de morro, toda essa região roxa, tá? Ó, desde a região sul, pega a região sudeste, tá? E região nordeste, ou seja, sul, sudeste e nordeste, tá? Toda essa região roxa, toda essa região litorânea é região de mares, de morros, tá? Como característica da região de mares, de morros, nós temos um clima tropical de altitude, ou seja, uma região de aproximadamente 800 metros de altitude, e ele fica bem naquela região litorânea, tá? Aonde aquela região de serras, tá? Por exemplo, aqui na região sudeste, quando nós estamos descendo para a região litorânea, descendo toda a famosa Serra do Mar, tá? Você está cortando justamente essa região de mares de morros. A região de Serra de Mares de Morro, qual é o seu domínio, vegetativo? A Mata Atlântica, que é o segundo domínio hotspots. Nós falamos do Cerrado e agora da Mata Atlântica, que é o segundo, só temos os dois, tá?
O segundo, por enquanto, pelo menos por enquanto. O segundo é a Mata Atlântica, também é um domínio hotspots. Tem como característica esses morros mais ondulados, foi conhecido aí na antiguidade como domínio de meias laranjas, justamente por esses domínios ondulados, tá? Que vocês podem observar, eram conhecidos como meias laranjas, que é a laranja meio invertida, tá? Com a parte da sua casca ondulada para cima, então, por isso, meias laranjas, tá? Todo esse domínio aí. Eu falei, a sua característica clima é o tropical de altitude, tá? Qual é a característica tropical de altitude? Você tem temperaturas um pouco mais amenas do que o tropical, tá? O clima tropical é mais quente, o tropical de altitude tem temperaturas mais amenas, tá? Também ele é mais chuvoso no período do verão, tá? Ele é mais chuvoso no período do verão, porém com temperaturas mais amenas e índices pluviométricos também um pouco mais amenos em relação ao clima tropical, tá? Eu falei para vocês que a vegetação típica é a Mata Atlântica, onde já foi devastado muito mais que 3/4. Hoje restam aí menos de 5% da Mata Atlântica. Por isso que, na verdade, a gente fala que hoje, na verdade, nem existe mais Mata Atlântica. Nós falamos que hoje existe resquícios de Mata Atlântica, porque como ela já foi praticamente totalmente desmatada, restam aí 3% dela, menos de 4%. Então, hoje nós falamos muito que hoje existe resquícios de Mata Atlântica, porque Mata Atlântica basicamente nem existe mais, tá? E como já foi praticamente quase tudo desmatado, é um solo muito suscetível também ao processo erosivo, justamente devido à degradação, o desmatamento que ocorreu nesta área, tá? E muitas vezes propícios a frequentes deslizamentos, principalmente quando você vê ali na região, na período de janeiro, tá? Quando tem maiores chuvas, você vê constante deslizamento nessa região de mares de morros, principalmente na região ali do Rio de Janeiro, né? Que você vê muitas áreas construídas nessas áreas serranas de mares de morros, então você vê constantes deslizamentos no período de janeiro, tá? Desmatamento, você deixa o solo mais exposto, vem a chuva, então uma área muito propícia a deslizamentos, tá? Até porque tem muitas construções irregulares naquela região serrana ali no Rio de Janeiro, tá? Olha aqui que nós falamos terrenos ondulados de meias laranjas, tá? Aí, Mata Atlântica, falei 4%, não, minto, desculpa, menos de 7%, então totalmente 6,98% da Mata Atlântica. Então, restam muito pouco, então a gente fala que hoje nós temos apenas resquícios da Mata Atlântica, porque infelizmente muito mais de 3/4, ou seja, para ser mais preciso com vocês, nós temos 93,02% de desmatamento da Mata Atlântica, 93,02% de desmatamento. Outro domínio morfoclimático, o domínio das pradarias. O domínio das pradarias, ele é o menor dos domínios morfoclimáticos, tá? O menor de todos eles. Ele fica lá no extremo sul, para ser mais preciso, lá no Rio Grande do Sul. Olha aqui, ó, domínio das pradarias, tá? Esse domínio aqui é meio amarelo, meio alaranjado aqui, tá? Bem aqui no extremo sul, na região do Rio Grande do Sul, tá? Bem no extremo aqui, ó. Ele é o menor deles, menor dos domínios morfoclimáticos, tá? O domínio das pradarias, ele tem uma região de mais de cordilheiras, tá? Então, relevo de cordilheiras, tá? E clima subtropical. Vamos lembrar, subtropical já está fora da região tropical, ele está abaixo do trópico de Capricórnio, lá no extremo sul, tá? E como ele tem muitas cordilheiras, tá? Eles têm esse relevo de colinas, tá? Por isso que a gente chama de campanhas gaúchas, lá nas cochilas, lá na região de colinas gaúchas, no extremo sul, tá? Tem uma vegetação rasteira,
uma vegetação mais rasteira. Na pradarias, nós vamos falar o domínio morfoclimático das pradarias, da araucária, desculpa, tá? Da araucária, nós vamos falar que tem uma característica de pinheiro. Já o domínio das pradarias, ele tem essa vegetação mais rasteira, diferentemente da araucária, que é de pinheiros, as pradarias é uma vegetação mais rasteira, vegetação lá dos pampas. Então, é uma região com muita agropecuária mais de cereais, como, por exemplo, o milho, tá? E também de muita criação de gado, tá? É o forte ali dessa região. Uma vegetação rasteira, tem uma forte agricultura de cereais, entre eles o milho, e você tem também soja, também milho, soja, e você tem também a parte de criação de gado, tá? Olha aí, ó, vegetação rasteira. E o último dos domínios morfoclimáticos, o domínio da araucária. Tá? O domínio da araucária, o forte desse domínio são os pinheiros. Não é aquele pinheiro que vocês vê no filme, não, muito característico daqueles pinheiros lá do Canadá, porque lá cai neve, não. Nós temos uma formação de pinheiro diferenciada. Não é aqueles pinheiros que vocês veem ali em alguns filmes americanos, que os norte-americanos vão lá, ou os canadenses compram aqueles pinheiros naturais para fazer de árvore de Natal, tá? O nosso pinheiro, tá aqui a imagem, ele tem uma característica diferenciada, porque ele não é tão ele não é aquele pinheiro queimado da neve, porque embora nós estamos falando de um clima subtropical, mas a ocorrência de neves é muito pouca, quase praticamente não existe. Então ele não é muito queimado, tá? Devido às neves, então tem uma característica de pinheiro diferenciada, tá? Clima subtropical, eu já falei para vocês, chuvas bem distribuídas ao longo do ano. É uma região de muitos planaltos com algumas depressões, então é uma região ainda que sofre ação intempérica. Tem a chamada região de terra roxa, é um solo muito fértil, tá? Na maior parte deles, e algumas outras regiões com solos na parte mais depressiva da região, com solos mais pobres e ácidos. Então tem esse solo diversificado. Nas regiões mais de planaltos, você tem esse solo mais fértil, mais natural, terras roxas. E você tem, em algumas regiões de depressão, você tem esses solos mais pobres e ácidos. Calcula-se, tá? Que hoje você tem apenas 5% da área completamente original, mas não é considerado um hotspot. Mas espera aí, professor, só resta 5% de área, ó, 5% de área original, completamente preservada. Não quer dizer que exista apenas 5% do domínio araucário, tá? É 5% de área completamente preservada, mas ainda não chegou a ter mais de 3/4, tá? Para ser considerado um hotspot, mas está muito próximo de ser. Tá? Estamos muito próximos de ter o terceiro hotspot no Brasil. Em breve, talvez nas nossas próximas aulas, se continuar como, infelizmente, vocês estão acompanhando a reportagem, todo o desmatamento que vem ocorrendo no Brasil, principalmente o ano passado e este ano ainda mais. Então, pode ser que talvez o ano que vem eu venha dar um cursinho e fale que o Brasil não tenha 2 hotspots, e sim 3. Espero que isso não aconteça, mas é o que está muito próximo de acontecer. Então, o domínio da araucária, novamente, domínio de planaltos, com algumas depressões, mata de araucária, que é basicamente pinheiros, tá? Não é um hotspot, mas está muito próximo de ser, e tem um clima subtropical, um clima mais frio em regiões mais planálticas. E o que não é, novamente, não é um domínio morfoclimático, mas não é por isso que deixa de ser muito importante, são as áreas intermediárias, que nós chamamos áreas de transição. Então, todas essas áreas mais amarelas, que divide um domínio morfoclimático do outro, tá? Só existe dois domínios morfoclimáticos que não têm faixa de transição, que é o domínio de mares de morros
e o domínio de Araucária, tá? Esses dois domínios não têm faixa de transição, todos os demais domínios morfoclimáticos têm faixa de transição. Alguns exemplos de domínios de faixas de transição é a região dos mangues, tá? A região de vegetação de gramíneas, das dunas, das praias, das herbáceas. Aqui, ó, faixas de transição, ó, os mangues do lado esquerdo, tá? A parte das herbáceas, aí, cupim de praia, que é a parte do lado direito aqui. Ó, mangues. Mata dos Cocais, tá? Lá na região do Maranhão, Piauí, também é uma zona de transição, tá? Ó, faixa de transição. Pantanal também é uma faixa de transição. Não é porque é uma faixa de transição que ela não tem a sua importância. Ela tem a sua importância, ela tem as suas espécies também, que precisam ser preservadas. Olha o exemplo do próprio Pantanal, que também é riquíssimo em espécies endêmicas, então precisa ter a sua preservação, tá? E também são regiões que, infelizmente, vêm perdendo as suas características devido a todo um processo de desmatamento que vem tendo. Beleza, pessoal? Espero poder ter contribuído um pouquinho com vocês hoje. Novamente, se inscreva no canal, dê a sua like, deixe seus comentários para que possamos continuar ajudando vocês nas próximas aulas, tá? Beleza para vocês? Boa semana, muito obrigado pela participação, até a próxima aula. Valeu!